Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos a Tambaú. Lá em Tambaú tem a Luísa Helena Voltarelli, e o apelido dela é Chulena. E a gente conversando aqui com a Chulena, antes até de realizar o programa Sensibilidade, primeiro a Chulena a gente poderia estar falando de muitos trabalhos, de Jesus, né? Ela que é trabalhadora da Casa Espírita Beneficente Renovação e Luz de Tambaú. Mas aí também a gente pensou um pouco em falar do Padre Donizete em Tambaú. Chulena, gratidão, deu certo a gente poder estar juntos aqui para falar no programa Sensibilidade, Chulena. Deu certo, depois de uma longa combinação, no fim das contas a gente conseguiu chegar, né, Damião? Tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu porquê de ser, né? E eu fico feliz de estar aqui, eu agradeço muito a oportunidade, porque falar do padre, para mim, é algo muito gratificante, né? E eu comecei a perceber que a gente tinha alguma coisa além depois que eu comecei a falar dele, porque foram tantas coisas que foram acontecendo ao longo da vida, e depois que eu comecei a juntar todos os causos, né, como diz o vulgo popular, foi que eu descobri que realmente o padre é alguma coisa muito presente no meio espírita, né? No meio católico também, mas no nosso meio espírita também. Vamos conversar com a Chulena, ela que está em Tambaú. E, Chulena, então vamos começar, falar um pouco então, contar um pouco desses causos, contar um pouco dessa história do Padre Donizete aí em Tambaú e aí essa ligação com a doutrina espírita. Chulena. Na verdade, né, eu moro em Tambaú, numa cidade que fica mais a leste do estado de São Paulo, aproximadamente assim 22 mil habitantes, uma cidadezinha típica de interior. E aqui, no século passado, olha, parece que faz tanto tempo, né? Século passado, chegou o Padre Donizete. O Padre Donizete foi, assim, um marco para as pessoas aqui, porque ele recontou uma história muito legal da cidade. Mas Tambaú, antes de eu falar do padre, eu gostaria de falar que Tambaú é um polo turístico, por conta do turismo religioso, e ele também, o vamos dizer assim, o esteio econômico são as cerâmicas. Cerâmicas de barro, de vaso, de telha, né? Então, aqui é uma cidadezinha, assim, de um polo industrial razoavelmente grande. Mas vamos ao Padre Donizete, né? Que eu gosto muito de falar sobre ele. O Padre Donizete tem algumas coisas aqui que eu peguei na internet, né? Que está à disposição do público. Depois eu vou contar os causos muito interessantes dele. Ele nasceu em 1882 e desencarnou em 1961. Ou seja, eu não conheci ele em vida. Quando ele estava, eu não estava, quando eu cheguei, ele já tinha ido. Então, não houve esse encontro entre a gente, né? Ele nasceu em Cássia, Minas Gerais. Os pais são Tristão Tavares de Lima e Francisca Cândida Tavares. Ele tinha 8 irmãos. Ele foi para o seminário aos 18 anos, né? E foi ordenado padre em 1908, em Pouso Alegre. E aí ele fez várias perambulações em várias cidades como pároco, mas o mais interessante é que ele, para poder, na lida dele, ele fez voto de pobreza. Então, aonde ele ia, as pessoas doavam as coisas para que ele pudesse dormir numa cama, para que ele tivesse uma batina, para que ele pudesse comer. E nesse voto de pobreza que ele fez, ele andou bastante, né? Quando ele chegou aqui em Tambaú, conta-se o lendário que ele já tinha sido ameaçado de morte 2 vezes, porque ele era uma pessoa assim que ele abraçava a causa dos menos favorecidos, né? Daqueles que, de alguma forma, estavam vulneráveis. E os coronéis daquela época não aceitavam esse tipo de coisa. Então, o padre Donizete, da última cidade que ele passou, que foi Vargem Grande do Sul, a paróquia precisou transferir ele para Tambaú,
para que ele pudesse sobreviver, né? E assim ele ficou aqui em Tambaú até o fim dos seus dias. Ele era uma pessoa austera, uma pessoa muito firme, e assim, ele deu um novo ar para a cidade. Outra coisa que interessou muito, que eu gosto muito de lembrar, que meu pai contava, que pelo voto de pobreza que ele fez, até a batina que ele usava tinha que ser doada. Ele não comprava roupa para ele. E muitas vezes meu pai era alfaiate aqui na cidade, meu pai remendava as batinas dele para ele poder usar mais um pouco. Quer dizer, a roupa era surrada mesmo, a batina dele é surrada. E hoje aqui a gente tem um museu que mostra as roupas que ele usou, os trajes, né, que ele usou durante o tempo que ele estava aqui no meio da terra, né? Mas ele era uma pessoa, naquela época, bastante austera, firme. Ele conseguiu fundar o asilo, o Lar São Vicente, que é onde hoje os idosos vulneráveis ficam. Conseguiu fazer a PMIT, que é a Associação de Pais e Amigos da Maternidade das Crianças, e ele foi um marco. Aqui em Tambaú tem rua para Donizete, tem bar para Donizete, tem mercado para Donizete, tudo. As pessoas chamam Ana Maria Donizete ou chamam João Donizete, tudo gira em função desse Donizete. E no final da palestra eu vou falar um pouquinho também a respeito da procissão, da Romaria, que ainda existe aqui tanto tempo depois. Porque Padre Donizete desencarnou em 1961. E durante todo o tempo que ele teve aqui, os milagres foram acontecendo, né? E foram milagres, assim, bastante significativos. Na verdade, eu fui funcionária pública durante muito tempo e eu trabalhei na biblioteca municipal daqui. E eu sempre me perguntava, qual foi o primeiro milagre do padre, né? Como tudo isso começou? Qual foi? E um dia eu estava mexendo em jornais velhos, separando artigos que precisavam ser guardados, e eu me deparei com uma entrevista do irmão dele, do Chopin Tavares de Lima, onde o Chopin estava contando que ele acreditava que o primeiro milagre que ele tinha presenciado, né, que ele tinha visto do padre, foi quando eles eram pequenos. Eles moravam num sítio e estava aquela molecada toda brincando ali naquele pasto de vaca, e tinha árvore, tinha tudo, quando um dos moleques foi e cutucou um, um ninho de marimbondo, uma caixa de marimbondo. E os marimbondos alvoroçaram mesmo e foram para cima deles. Aí o que aconteceu? Todo mundo saiu correndo, mas um deles não conseguiu. E aí o que aconteceu? Pegou um menino que caiu. E os marimbondos pegaram pesado. E todo mundo saiu correndo e o menino ficou lá no chão rolando com os marimbondos, gritando. Quando o Donizete, então o menino Donizete, volta, vê o amigo caído no chão, ele se abaixa, com a mão ele foi tirando os marimbondos e foi falando: não, isso não é nada, vai passar, vai passar, vai passar. Aí, por fim, quando ele terminou de falar e de tirar os marimbondos, o menino não tinha mais nada, nenhuma picada, nada. E ele deixou esse relato, ao qual eu achei muito interessante, porque ele tinha 6 anos de idade, né? Foi muito, muito interessante para mim. Esse talvez tenha sido o melhor ou o primeiro milagre que ele fez, né? Ele passou por várias cidades, mas nenhuma delas passou por Jaguariúna, passou por Campinas, passou por, como é que chama? Vargem Grande do Sul, até chegar em Tambaú. E aqui em Tambaú foi que a coisa ganhou forma, né? Foram muitos, muitos milagres. E eu separei aqui alguns milagres que ele fez enquanto encarnado e outros milagres que ele fez depois de desencarnado, porque ele continua. Eu poderia dizer que Padre Donizete, na espiritualidade, eu posso até entender, eu não tenho certeza, é apenas uma suposição, que ele seja assim, vamos dizer assim, uma escola. Então, ele tem os prepostos que ajudam, que trabalham junto com ele, né? E esses milagres continuam até hoje. E, por último, eu vou contar o que fez a beatificação dele, né? Conta-se o lendário, isso que eu vou contar para vocês é o que o povo conta. Nem sempre tem na internet, mas isso é lendário aqui em Tambaú. Isso é
folclórico para nós. Diz que chegou uma senhora para receber as bênçãos do padre, porque vinha muita gente, muita. Quando o padre ganhou fama, vinha gente do Brasil inteiro, vinha gente de fora do Brasil. E uma senhora chegou com uma determinada enfermidade e o padre curou ela. Curou, belezinha. E antes dela ir embora, ela tirou um colar muito bonito, um colar muito valioso do pescoço, colocou na mão do padre em gratidão. E aí o padre olhou para ela, pegou o colar, colocou na mão dela e falou assim: olha, você está indo embora para sua casa, você vai encontrar alguém na estrada. Você encontrando alguém na estrada, esse alguém que você encontrar, você entrega esse colar para a pessoa, por favor. E a moça pôs o colar no pescoço e foi embora. Eles pararam na estrada, talvez para tomar um lanche, e ela estava no balcão tomando um café, alguma coisa assim, quando chegou uma senhorinha baixinha, de cor, e pediu uma ajuda para ela, estendeu as mãos e pediu ajuda. Ela na hora lembrou do colar, sem dúvida, a gente não esquece o negócio desse, né? E aí ela foi para pôr a mão para tirar o colar, ela falou: ai, mas eu vou dar um colar, o que que essa senhora vai fazer com um colar desse, um colar caro desse? Ela vai perder o colar. Enfim, ela tirou da bolsa algum dinheiro e entregou para a senhora. A senhora foi embora, na mesma hora ela começou a se sentir mal outra vez. E aí ela pediu para o motorista levá-la de volta ao padre. E assim o motorista fez. Quando chegou aqui em Tambaú, que ela se avistou com o padre falou assim para ela: olha, eu não falei para você entregar o seu colar para a primeira pessoa que te pedisse ajuda? Ela falou: padre, foi, mas eu não entreguei. Aí o padre virou para ela e falou assim: então, era Nossa Senhora Aparecida que você não deu o colar. E assim são casos e casos, né? Tem o caso da moça que chegou aqui acorrentada. Ela se debatia, ela se mordia, ela chutava, então, para poder trazer ela aqui, acorrentaram ela. E quando trouxeram ela na presença do padre, o padre, a primeira coisa que falou foi: tira as correntes. E ninguém queria tirar, porque a moça era violenta, a obsessão ali era tanta, a moça era violentíssima, né? Aí tiraram a corrente, a moça se aquietou, ele fez as bênçãos e a moça foi embora, curada, né? Essa história dessa moça é muito famosa. E essa do colar também que eu contei de Nossa Senhora Aparecida, me parece que tem uma música que fala a esse respeito, né? E tem o caso do Joemir Betting, do jornalista, né? Não sei se todo mundo conhece. Joemir Betting, ele já partiu, mas ele é daqui de Tambaú. Aqui em Tambaú, a família dele não era Betting, era Beting. Todo mundo chamava eles de Beting. E o Joemir tinha o sonho de ser jornalista. Então, a mãe dele era muito preocupada, porque ele era gago. O Joemir Betting era gago. E um dia ela foi chorar as pitangas para o padre, né? Falando para o padre que ela se preocupava, porque o Joemir queria ir embora para estudar e ele era gago, como é que ele ia ser jornalista, que trabalha com a voz? Aí o padre olhou para ela e falou assim: olha, fala pro Joemir vir jantar comigo aqui hoje. E ele, lembrando mais uma vez, ele tinha feito voto de pobreza, então ele comia o que os outros ofereciam. O Joemir foi. Naquela noite ele sentou com o padre conversando com ele. É importante lembrar que eles estavam tomando sopa de quiabo. Era o que tinha para janta. E o Joemir tomou a sopa de quiabo, o padre tomou a sopa de quiabo e ele foi embora. Aí no outro dia a mãe volta para falar com o padre e falou: padre, eu não sei o que aconteceu, mas ele parou de gaguejar. E eram assim, os milagres eram assim muito interessantes e feitos de uma forma tão natural que as pessoas sequer acreditavam que tinha sido um milagre, né? E, e a romaria que se formava aqui, gente, era uma coisa impressionante. E era difícil naquela época porque não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Hoje você tem o poder público colocando banheiro químico, oferecendo prédios para poder servir uma refeição, como os padres aqui têm, né? É lógico, a refeição é paga, mas hoje se oferece refeição. Naquela época, não.
Então, às vezes, minha mãe contava isso, que saía assim na porta para ver o movimento, quando via tinha uma fila imensa de uns 20, 30 ali, pedindo água, água, um copo de água, né? Muitos pediam para usar o banheiro, não tinha hotel, não tinha como dormir, era uma coisa assim impressionante. E para falar mais um milagre, vou falar de um que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe tinha um abscesso no joelho, e esse abscesso foi crescendo e formou uma bola preta muito grande, bem pesada, né? E minha avó ficou desesperada, porque naquela época, você ter médico era um luxo. Aqui em Tambaú, principalmente, a medicina era muito rudimentar. E aí minha avó falou assim: filha, o padre está dando a benção toda tarde, por que que você não vai na praça receber a benção? E ela foi, durante, eu acho que 10 dias. Ela foi receber a benção do padre, recebeu, tudo bem. Passado um tempo, minha avó lembra desse abscesso da minha mãe. E aí ela olha para minha mãe e fala: filha, o que aconteceu com o seu abscesso? Quando minha mãe olhou e minha avó olhou no joelho, que era o local onde estava, vamos dizer assim, o tumor vazou, escorreu perna abaixo, aquele sangue preto, aquele pus, e curou também, ficou tranquilo. Então, era uma simplicidade nas coisas, né? O Padre Donizete não fazia para aparecer, ele fazia mesmo porque ele sentia a necessidade do outro. Hoje a gente entende no Evangelho de Jesus, né, exatamente isso. E ele, naquela época, já tinha entendido tudo isso, né? Aí Padre Donizete parte, né? A cidade continua, vamos dizer assim, venerando esse ídolo e deixando a sua memória viva. Todos os domingos aqui em Tambaú tem ainda a Romaria, onde os romeiros vêm em busca de um milagre, onde eles vêm pagar promessa. Ainda é bem movimentada a cidade. Mas eu queria também falar um pouquinho, antes da gente partir para outras coisas, falar um pouquinho a respeito dos milagres dele depois de estar no plano espiritual. Como eu falei, a gente não se conheceu a nível físico, né? Um estava, o outro não estava, e assim foi. Mas o fato é que ele sempre esteve presente na vida dos espíritas. Desde pequena, minha avó, eu sou de família espírita, de nascença, né? E eu era muito pequenininha, e minha avó fazia reunião mediúnica na casa dela. E eu, porque minha mãe estava lá, meu pai estava lá, e eu não tinha para onde ir, então eu ficava numa poltroninha ali nos arredores, né? Não ficava muito longe, porque eu tinha muito medo, mas eu já ouvia os comunicados do padre, bem pequenininha. Posso dizer para vocês que eu ficava apavorada, eu morria de medo. Mas naquela época, a doutrina espírita não é que nem hoje, que você tem a gente tinha acesso ao conhecimento, mas o conhecimento não era importante. Naquela época, o importante era a reunião mediúnica e o que os espíritos tinham a dizer. Então, eu ouvi muitos comunicados do padre, muitos, muitos. E não eram comunicados comuns, não. Não é um comunicado que você fala assim, nossa, é um espírito bom. Não, é alguma coisa à frente do tempo dele, né? E ele chamava a gente, eu não me esqueço disso, ele chamava a gente de ovelhinha. Então, todos os comunicados dele, ele falava assim, gente, cuidem das minhas ovelhinhas. Como a nos dizer assim, olha, não deixa nada faltar para ninguém. Ninguém merece passar fome, ninguém merece passar frio. E ele dava assim um puxão de orelha no povo daquela época, né? Mas fato é que quando eu completei uma idadezinha assim um pouco mais avançada, né? Eu participava das reuniões na casa espírita. E nessa época a gente já estudava, a gente já tinha mocidade, já tinha, né? E eu sei que naquela tarde, gente, eu estava tão brava. Eu não me recordo o que tinha acontecido, mas eu estava muito brava. E eu falava para minha mãe, eu vou falar por fulano isso, eu vou falar aquilo, acho que vai fazer de qualquer jeito, do jeito que quer, a vida não é assim. Bom, à noite eu tinha uma reunião mediúnica, onde a gente estava se preparando para formar os trabalhos, né? E aí veio o padre dar um comunicado dele, falando manso, falando calmo, né, com a gente.
Aí no final do comunicado ele falou assim: "Filha, revidar ofensas é se igualar ao ofensor. Pense nisso". Posso dizer para vocês que a partir daquele momento, a minha vontade de falar minhas verdades acabou ali. E essa é uma forma amorosa que o padre Donizete ainda controla, vamos dizer assim, as más tendências das suas ovelhinhas, né. Nós somos humanos, e essa humanidade ainda é bastante pesada, né, e ele sabe disso. E é muito interessante, porque o padre, sabendo da necessidade que a gente tem de conseguir entender a doutrina espírita, na década de 80 do século passado, claro, o padre Donizete, a gente trazia oradores de fora, né, muitos vinham fazer palestras aqui, e o Reinaldo Leite estava indo, não sei se vocês conheceram o Reinaldo Leite, orador espírita, sim, um fenômeno de pessoa, e ele veio fazer palestra em São João da Boa Vista, é 40 minutos daqui de Tambaú. E ele vinha de ônibus, porque a Maria Angélica, que era a mentora dele, já havia avisado que não era para ele ir de carro individual, porque os obsessores, aqueles que não queriam que ele levasse, né, o conhecimento dele à frente, planejaram um acidente de carro para ele. Então ele vinha de ônibus, ele ia para todos os lugares de ônibus. Acontece que numa dessas viagens para São João da Boa Vista, vinha ele e o Ari. Ele estava vindo quando apareceu o padre Donizete para ele. E o padre falou assim: "Eu preciso que você vá fazer uma palestra para minhas ovelhinhas. Meu nome é Donizete Tavares de Lima". Foi só o que ele falou. Aí o Reinaldo Leite chegou em São João, conversando com os espíritas de lá. Ele perguntou: "Quem é Donizete Tavares de Lima?". Aí o pessoal explicou. Era um padre daqui de Tambaú, que fazia milagres, que o povo venerava ele, né. Aí ele entendeu que não era em São João, era em Tambaú, porque o padre também não falou, só deixou o nome. Aí o pessoal de São João da Boa Vista entrou em contato com o pessoal, com os espíritas daqui, e nós trouxemos ele para uma palestra aqui. Então a gente percebe que o padre, mesmo desencarnado, onde as pessoas ainda buscam os seus milagres, ele continua muito ativo, né. Ele continua ainda trabalhando para que as ovelhinhas dele, possa chegar aonde precisa, porque eu penso que talvez ele tenha apadrinhado, muitos de nós, no sentido da gente não sair fora da linha que foi proposto, né, para a gente não esquecer os planejamentos que foram feitos. Tem uma obra do Inácio Ferreira, pelo Carlos Bacelli, que ele conta a história do Tomás de Torquemada. Eu não sei se alguém já leu, mas é muito interessante porque ele fala nessa história, tem um mocinho, que eu não me recordo o nome agora, e ele sofre de obsessão, uma fascinação, uma subjugação muito grande, e a mãe dele, muito católica, trouxe ele aqui em Tambaú para ser curado pelo padre, né, mas fato é que nesse sentido, como as provas e expiações deles não fazia parte ainda a cura daquela forma, o menino não alcançou a sua libertação. Mas naquela época ele recebeu uma bênção do padre Donizete, né. E para a gente já ir partindo para o encerramento, porque existem muitos casos, senão eu vou ficar contando caso aqui a vida toda. Eu não sou palestrante, eu sou contadora de causos, né. Tem um fato muito interessante que aconteceu com a minha filha, e minha família inteira sabe disso, e foi muito legal, né. Minha filha hoje ela tem 26 anos, mas na época ela tinha 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ela já falava, estava começando a destravar a língua. E estava chegando o aniversário do padre. E quando chega, ele sempre aqui em Tambaú, a gente comemora o aniversário de morte dele, não é o nascimento. E então, todo jornal que sai da cidade traz a foto do padre, traz congratulações, a lembrança, traz fotos antigas.
E naquele dia tinha saído uma foto do padre, onde ele estava na casa dele, na janela da casa dele, porque ele dava as bênçãos no fim da vida, quando ele já estava mais velhinho, da janela da casa dele. Ele estendia as mãos, fazia prece, abençoava o povo que estava lá. E eu peguei essa foto, minha filha estava sentadinha, peguei o jornal, dobrei, mostrei a foto, falei assim, filha, eu falei, pensei comigo, né, naquela empolgação de mãe, falei assim, filha, você conhece? Qual foi a minha surpresa, que ela olha para mim e fala assim, conhece mamãe? Falei, misericórdia, lá vem, né? Falei, quem é, filha? Ela olhou para mim com um sorriso grande e falou assim, Padizete, mãe. Falei, você conhece o Padizete, filha? Conhece, mamãe. Conhece o Padizete? Conhece da casa da avó Deda. A avó Deda, gente, era a minha avó, que já tinha partido já há alguns anos, e Deda era um apelido que só a mãe e os irmãos chamavam ela. Então, quer dizer, a Carla era alguém muito conhecido, né? Eu falei, Carla, da casa da avó Deda, você conhece o pai de Donizete? Conhece, mamãe, da cozinha. Por que da cozinha? Porque minha avó fazia reunião mediúnica na Copa. E aquilo ia muita gente, né? E com certeza ela, em espírito, ia com o padre Donizete. E aí a minha mãe, muito, desculpa, gente, tô com a coceira aqui, tá um sol e um calor fora do normal. Aí a minha mãe, muito assim, desconfiada, pegou um dia que ela ficava alguns dias com a minha mãe, outros dias com a minha sogra para eu poder trabalhar. A mãe foi e pegou uma foto da minha avó, botou na frente dela e falou assim: filha, você conhece? Ela olhou para minha mãe e falou assim: conhece, vovó? É a avó Deda. E confirmou para minha mãe: da onde você conhece a avó Deda, filha? Da cozinha, mãe, junto com o pai de Zete. Né? Então, isso confirmou a presença dele, né? A veracidade dos fatos, não precisou ninguém falar, ela já reencarnada, já aqui no nosso meio, já deu aquele testemunho de falar assim, não, ele está aqui, é o Padizete, mãe, é o Padizete. Mas para a gente já poder ir partindo para o final, eu queria falar, gente, que aqui em Tambaú a Romaria é muito grande, e ela acontece constantemente aos domingos. E quando é aniversário do padre, em 16 de junho, a romaria aqui é muito, muito pesada. Porque vem gente pedir milagre, vem gente pagar promessa, vem gente para ver o que que é. E é assim, é um reboliço na cidade fora de série. E a gente, conhecendo toda essa movimentação, nós resolvemos começar a servir café para os romeiros. Porque tinha muitos romeiros que chegavam aqui em jejum, né? Eles não comiam nada, eles vinham pagar a promessa, eles não tinham um centavo no bolso. E a gente sabe que tem muita gente que vive da romaria, tem muita gente que vende café, tem muita gente que vende lembrancinha, e não é barato. Então nós resolvemos fazer, já faz uns 24, 25 anos que é feito esse café. A gente abre as portas do centro, que é uma avenida movimentada que vai, os romeiros passam por ali para ir no túmulo do padre. Nós montamos uma mesa de café ali, põe bolo, pão, margarina, leite, café, chocolate quente, porque é muito frio, é em junho. E ali os romeiros se servem, comem à vontade, o quanto querem, vão embora, às vezes voltam para tomar café de novo, às vezes o pessoal da prefeitura traz gente para comer porque vê que eles estão com fome, traz criança. É bem um pronto-socorro ali alimentar. E teve um ano que a gente foi fazer o chá do padre e a gente não tinha muita coisa. Ainda uma amiga minha olhou para mim e falou assim, nossa, Chu, tem muito pouquinho. Eu olhei para ela e falei assim, mas a gente vai fazer com o que tem. É o que tem para hoje, a gente vai servir o que tem, do jeito que tem, e seja o que Deus quiser. E abrimos, nós começávamos a servir às 4h30, 5 horas da manhã. E quando foi umas 10h30 da manhã, essa minha amiga falou assim, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Porque a gente era um grupo grande, mas é bastante serviço, né? Porque é café, é leite fervido, é o tempo inteiro a gente montando a mesa, remontando a mesa. Aí ela falou assim, alguma coisa aqui está acontecendo de estranho. Eu falei, o que que foi? Ela falou, o bolo não abaixa.
a gente está tirando, está tirando, desde as 4h30 da manhã a gente está tirando e o bolo não abaixa. Eu falei, olha, vamos manter isso em segredo, né? Porque o padre sempre trabalhou em segredo, estou comentando agora, porque já faz muitos anos isso, mas o fato é que o bolo não abaixava. Aí quando vai dando 11, 11h30, a gente já começa a encerrar, porque os romeiros já estão indo embora. Eles vão almoçar ou na cachoeira em Pirassununga, ou vão embora para casa. E aí sim, aí a gente notou que o bolo tinha baixado. Então, são coisas pequenas, são coisas simples, que a gente sente essa presença amorosa, essa vontade de fazer com que dê certo, essa energia de amor que ele tem, no sentido de que as ovelhinhas possam caminhar, estar no aprisco de Jesus, né? Ele seguia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que ele estava sob a égide do catolicismo, mas ele não deixou de fazer a parte dele porque ele era católico. Ele jamais se omitiu no sentido de dizer assim, a igreja não permite, ele estava sempre presente, né? Vivo aqui na Terra e depois de desencarnado, de desencarnado. E para a gente poder terminar aqui, eu vou falar uma frase para ele, uma frase dele que eu acho muito importante. É uma frase assim convincente de uma pessoa que é firme, né? Ele falava assim: para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é possível. É isso, gente. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse padre tão querido, que hoje ele diz que ele não é padre. Ele é Donizete Tavares de Lima. E eu agradeço a oportunidade de poder falar de todas essas coisas que ele tem feito pelas pessoas, não é só pelo povo de Tambaú. Ele atendia a todos que buscavam. E ele continua atendendo. Ah, eu esqueci de falar do milagre do menino, e que fez a beatificação dele aqui para Tambaú. É importante para a Igreja Católica, é importante ele ser beato, né? É um menino, deixa eu ver como é que é o nome do menino, ele chama Bruno Henrique. E o Bruno nasceu com os pezinhos tortos. E a mãe, desesperada, porque era caso cirúrgico, ele era uma criança, desesperada, pediu para o padre ajuda e o socorro para o filho dela. Ela tinha as radiografias, os ossos do pezinho do menino eram tortos, né? E o fato é que quando ela fez a prece, pediu socorro, ela mesma falou, eu acho que eu fui atendida. Mas, enfim, ela tocou a vida, quando ela voltou com o menino, que fizeram nova radiografia, os ossos estavam muito diferentes. O menino alcançou o milagre e essas radiografias, essa documentação, foi mandada para o Vaticano. E o padre hoje é beato. Ele diz para a gente que para ele não importa, porque o que ele quer é ver as pessoas bem, que título para ele não é importante. O importante é que não falte coberta, que não falte comida. E é isso que ele fala para a gente sempre. Agradeço a oportunidade de falar do padre. Espero que todo mundo tenha entendido a simplicidade desse espírito que passou pela Terra. Agradeço ao Damião a oportunidade de estar aqui com vocês, porque esse canal, essa TV, é muito importante. Eu tenho certeza que muita gente, quem estiver assistindo, eu agradeço a oportunidade de ser ouvida. Muito obrigado, gente. Chulena, que lindo, lindas essas histórias, né? E isso aí de relato até com você para compartilhar e dividir com você. Eu lembro, né, durante o Dr. Reinaldo Leite, durante tantos e tantos tempos, fez aqui na Rádio Boa Nova os seus programas. E a gente tem ainda, né, o Arautos ainda trazendo lembrança de algumas dessas palestras dele aqui na programação da Rádio Boa Nova. E aí, nossa, e algumas dessas histórias, né, para quem está nos acompanhando, que lindo, né? Que eles são momentos, né? Você pegar da tua filha, né? Não é longe, é da tua filha. É de lembrar, né? E lembrar da cozinha. É bem aquilo que você trouxe como relato, né? Quer dizer, ela acompanhava já o Donizete nas reuniões mediúnicas e ela lembra da cozinha. E essa história, né, do centro espírita do bolo que não diminui, né? O bolo, a quantidade era pequena, mas é aquilo quando é feito com tanto amor, né? Que é para atender as pessoas, e o bolo não diminuía. São
tantas histórias, né, Chulena, que é tão bonito quando se tem essa possibilidade, né, de falar, né, de alguém que quer apenas isso, como você mesmo disse, né, falar das suas ovelhinhas, de querer que as pessoas não sintam frio, que as pessoas possam viver dias melhores nesse planeta, né, Chulena? Falava muito de dignidade, né? Ele falava muito de dignidade, porque as pessoas precisam ter dignidade para conseguir evoluir. As pessoas precisam ter o que comer, porque de barriga vazia ninguém aprende, ninguém nem quer trabalhar. E a maior parte das doenças que se desenvolvem no ser humano é pela pobreza, né? Pela fraqueza, e ele batia muito nisso, muito. Quanto é importante a gente abrir, contar essas histórias, né? Porque é o que você disse, né? Quando a gente abre um espaço, né, para contar, começar a contar essas histórias e essa proximidade, né? Hoje com a doutrina espírita que para é aquilo, né? A morte não existe, é o que você mesmo disse. Hoje ele nem mais adota para lá do plano espiritual o nome de padre, porque ele tem o nome dele ali, que ele pode estar como ele mesmo disse, quando o Reinaldo encontrou com o Reinaldo Leite em espírito, e ele parou e deu o nome dele. E aí as pessoas têm que. Mas isso é tão lindo, né? Que quando isso acontece, né, Juliana, a gente não recebe nada pronto. A gente recebe algumas orientações. E isso que nos leva, que nos faz sermos fortes. A gente recebe algumas pequenas orientações do que fazer. E aí temos todo o nosso exercício, né? De como executar, de como fazer, de como sermos pessoas melhores, né, Chulena? Sim, sim. E ele foi essa pessoa, ele empurrava mesmo, né? Não tenha dúvida. Que nem a questão do chá dele, de servir chá na porta do centro, para as pessoas que vinham porque precisavam pagar a promessa, foi assim uma ideia que foi brilhante, nem minha não foi. Foi uma companheira nossa que depois saiu da casa, foi fazer outras coisas da vida, e a ideia cresceu. E esse bolo, esse chá, não é a gente que faz, a população de Tambaú oferta, né? Cada um, a gente faz assim um mutirão lá no centro durante o dia, e as pessoas vão levando bolo, pão, bolacha, biscoito, o que tiver. O povo de Tambaú oferta esse café, entendeu? Então, para a gente, assim, é uma união muito forte, é uma união muito bonita, para poder acolher esses romeiros que vêm em situação, assim, muito difícil, e inclusive com família, com criança, com tudo que eles têm direito, entendeu? Então, aí você vê como você vai ampliando um pouco mais, quer dizer, e isso continua acontecendo e é aquilo, e essa parte, né, a sociedade colaborando com uma ação do bem, que aquelas pessoas que possam chegar aí em Tambaú, elas possam receber esse alimento material tão importante, né, depois de tanto tempo de É. viagem, né, Chulena? E elas possam se sentir bem e serem já amparadas a partir disso e desse lado até material ali para essa chegada deles, né, Chulena? Sabe, antes da gente, eu sei que o nosso tempo já deve estar estourando, mas teve um ano, eu gostaria só de relatar mais isso, porque são muitas histórias, Daniel, são muitas. E tinha uma senhora que ela foi tomar café com a gente, e naquele ano ela estava tratando um câncer. E, e inclusive ela me pediu chá, porque ela não podia tomar café. A gente fez um chá de, se eu não me engano, de hortelã. E ela, com muita fé, tomou aquele chá. Ela falou: se Deus quiser, eu vou me curar. Ela tinha muitas dores, enfim. Bom, passado um tempo, acho que 1 ou 2 anos depois, ela volta. Ela volta para tomar café lá com a gente e fala: não, gente, vocês podem ficar tranquilos, eu estou curada. Não tenho mais nada, não ficou sequela nenhuma. Aquele dia, aquele chá, eu tinha certeza que ia me curar. Claro, eu tive que seguir todo o protocolo médico, mas o fato é que eu estou curada, coisas que os médicos não acreditavam, né? Então, pequenas coisas, são pequenos empurrões que ele dá, e as ovelhinhas acabam seguindo pelo caminho que ele está propondo, entendeu? E na verdade, né, Chulena, quantas vezes, que bom, né, quando a gente tem esse amparo espiritual, para nos orientar. E olha, agora, é de novo, né, Chulena? A ação é nossa. Nós não estamos nesse planeta Terra a passeio.
a ação tem que ser nossa. Agora, o plano espiritual está o tempo todo, e aí está aí o Donizete incentivando as pessoas e mostrando caminhos, mostrando possibilidades. Mas agora é aquilo, né? Não adianta a gente também cruzar o braço e achar, agora então alguém vai fazer. A ação é nossa, né, Chulena? Sem dúvida. A ação tem que ser nossa, né? Porque é um trabalho de parceria, Damião. Se você perceber bem, plano espiritual e plano físico é um trabalho de parceria. Você imagina você ter sob sua tutela um ser humano como eu, como muitos outros, aos quais eles estão tentando botar num bom caminho, tentando ter frutos e não consegue. Você já se colocou no lugar de um espírito para fazer isso? Tem que ser uma parceria, né? Tanto do lado de cá como do lado de lá. Aqui tem que ter a boa vontade para fazer, lá eles têm que ter a boa vontade de ter paciência, de esperar os bonitinhos encarnados, ter coragem para ir fazer alguma coisa, né? E então, muitas vezes, todo mundo fala assim, nossa, como diz no livro dos Espíritos, né? Por que a gente reencarna? Para ir mais depressa. Na verdade, aqui é exatamente isso, é para ir mais depressa, porque a gente não vai, não. Se não for aos trancos e barrancos, a coisa não vai. É um pouco, essas são as nossas imperfeições, por isso estamos nesse planeta de prova e expiações, né, Chulena? Ainda estamos e vamos ficar enquanto a preguiça, enquanto a indolência, né? Dizem os bons espíritos que é muito difícil a gente separar o cansaço da preguiça. Mas a verdade é que depois que tudo passa, que a gente chega talvez na espiritualidade, a gente fala, nossa, aquilo era preguiça. Nossa, aquilo também era preguiça, não era cansaço. Então a gente precisa ficar esperto, né? Não é só pedir a Deus a condição, a gente tem que arregaçar a manga e ir, porque senão nada acontece, né? A gente não bate varinha e fica pronto. Queria agradecer, né, a participação da Chulena aqui no programa Sensibilidade de hoje. Chulena, obrigado, viu? Obrigado mesmo, gratidão. Chulena, que é a Luísa Helena Voltarelli, ela que é da Casa Espírita Beneficente Renovação e Luz de Tambaú. Uma mensagem final, então, eu abro esse espaço para a sua mensagem final, Chulena. Agradeço, Damião, a oportunidade de poder falar desse padre que nos acompanha, não só a mim, mas ele acompanha a cidade de Tambaú, ele tem uma ligação muito forte aqui. E eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre ele, porque ele é uma pessoa muito grata ao nosso coração. E à medida em que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que os laços de ligação com o padre, com todas as coisas que a gente já viveu dentro da espiritualidade, é muito forte. E muitas poucas pessoas sabem do que é o padre Donizete, ou como ele prefere, o Donizete Tavares de Lima. Né? E eu continuo pedindo a ele que nos abençoe sempre e que nos oriente os caminhos para que dessa vida a gente saia um pouco melhor do que quando entrou. Não é uma jornada fácil, nem para mim, nem para ele, que orienta as ovelhinhas, porque eu sou uma ovelhinha, ele tem um rebanho. Mas eu peço a Deus que ele tenha paciência de aguardar o nosso crescimento, a nossa dedicação, de aguardar o nosso despertar. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estar falando sobre ele nesse canal, que me é muito, muito grato. Obrigado, Damião, pela oportunidade. Sou muito grata a você também. Obrigado, Chulena, muito obrigado mesmo, gratidão, 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 e obrigado a você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Um grande abraço, semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.